Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia aqui. Estou aqui com o professor Celino, professor Elô, professora Glaucia, o professor Testoni aqui com vocês novamente. Hoje vamos tratar de um tema que nos últimos dias vem sendo muito debatido, né? Um tema que causou grande polêmica em todas as redes sociais e por aí vai. Gente, hoje nós vamos tratar do tema específico relativo ao vazamento de conversas entre o juiz federal Sérgio Moro e o procurador federal Dalton Dallagnol sobre os casos envolvendo a Lava Jato. O que nós temos em relação à repercussão que isso pode causar? Então hoje vamos tratar desse tema, não sei quem que vai começar aqui, podemos jogar no palitinho, jogar na ficha. Eu preciso comentar, estávamos com saudade, Testoni. É verdade. Seja bem-vindo novamente. Alguns imprevistos nesses últimos tempos, mas feliz que está aqui de novo conosco. Na verdade, eu estava buscando patrocínio para o nosso programa, por isso que eu me ausentei, mas nós estamos próximos de fechar alguns contratos e convidamos você para não deixar de retornar, não deixe de assistir os nossos... Fazendo outros amigos. Obrigado pelo carinho, estou de volta. Que bom. E um tema tão instigante, né? Porque é um tema que, de certa forma, tem claramente o viés jurídico, mas é um tema que afeta muito as questões políticas, né? O posicionamento de pessoas a favor ou contra, de político A, B ou C, enfim, é um assunto muito polêmico. E uma questão envolvendo todos os poderes, de certa forma, né? Hoje nós vamos debater uma decisão específica do Tribunal Superior, mas uma questão envolvendo muitas... Né, os poderes, enfim. Mas eu acho que para nós na discussão nem é tanto a questão política, mais toda a questão processual, porque todos os princípios processuais que todos nós professores comentamos, me parece que se ficar apurado que realmente houve essa troca de informações, né, nós estamos aí no campo da apuração, não se sabe aí, né, até que ponto o vazamento dessas informações são verdadeiras, nós estamos aí no campo da apuração, se elas se confirmarem, todos os princípios processuais constitucionais foram violados. Sim. Principalmente a questão do juiz natural, né? Exato. Que está lá na Constituição, no artigo 5º, que não haverá juiz nem tribunal de exceção. E aí a questão da imparcialidade do juiz. Então, eu até queria que vocês comentassem a respeito, porque é um princípio importantíssimo que a gente aprende várias vezes na faculdade, que faz parte do devido processo legal e que parece que não existe mais. Então, eu queria ver a opinião de vocês aí sobre o tema. Um ponto do devido processo legal é que só compete ao Estado restringir direitos e realizar a constrição de bens. Isso é que nos traz segurança jurídica no primeiro momento. Eu, Glaucia, ou até o próprio Poder Judiciário, todos nós nos deparamos com a Constituição Federal como norma basilar, que traz toda essa estrutura principiológica e que é a base da nossa sociedade, inclusive no âmbito processual. Quando a gente fala do juiz natural, tem a questão do juiz ser investido na figura, né, de juiz, ser concursado, ser preparado, né, dentro de um sistema do ordenamento jurídico previsto no na nossa Constituição, e por outro lado a pessoa do juiz tem que ser respaldado pela imparcialidade, jamais sendo impedido ou suspeito para poder realizar qualquer tipo de julgamento. Até quando, na minha opinião, mesmo quando ele não está vinculado ou atrelado a um determinado processo, entendo eu que ele não pode emitir opiniões com relação a outros processos, que a gente nunca sabe dentro dos graus aí das instâncias. Isso acaba até, de certa maneira, envolvendo. O advogado, ele pode opinar. O promotor também com certas ressalvas. Agora, um juiz tem que ter muito cuidado quando ele vai, né? Ele não pode falar sobre questões, processos vinculados diretamente a ele ou mesmo indiretamente por essa questão. E aqui nós temos o nosso ministro da Justiça e juiz federal, né, que agora, ainda que esteja não está mais no Poder Judiciário, mas no Poder Executivo, mas que tem aí algumas questões que, né, até que ponto juiz, promotor, essa relação... Não, e tudo isso foi a época em que ele era juiz, né? Estava investido na magistratura. Então... Até uma questão interessante, porque muitas pessoas não sabem diferenciar, né? Interceptação, escuta, gravação. Eu queria saber, professor Elô, explica um pouquinho pra gente como é que funciona. A gente chama tudo de interceptação.
informação, né? Tá a interceptação telefônica, a interceptação, a escuta e a gravação, elas podem ser telefônica ou ambiental. O princípio vai ser o mesmo, a forma de raciocínio que a gente vai utilizar vai ser a mesma. Na interceptação, que foi o que aconteceu no caso, duas pessoas conversam, nenhuma delas sabem que aquela conversa está sendo ouvida e gravada por ninguém, e você tem um terceiro que é estranho a essa conversa, estranho essa relação dessas duas pessoas, que faz essa escuta ou essa gravação, e essa gravação. Então, no caso, se for por telefone, ou se for por troca de dados, troca de e-mails, como foi nesse caso, né, por troca de dados, ou então no ambiente. A escuta é diferente. Na escuta, um dos interlocutores sabe que a conversa está sendo escutada por um terceiro, está sendo eventualmente gravada por esse terceiro. Mas o outro interlocutor não sabe. Não. Quando o próprio interlocutor grava, é a gravação. Então, pra gente diferenciar. Na escuta, por exemplo, eu e o professor Celino estamos conversando, estamos trocando WhatsApp. Eu sei que tem um terceiro, eu contrato um terceiro, eu sei que existe uma pessoa que é do ramo da informática e que está registrando toda essa nossa conversa, mas você não sabe. E é um terceiro que está registrando. Perfeito. E na gravação, eu e você estamos conversando, eu gravo a nossa conversa sem você saber. Então, quando que vai valer a lei de interceptações telefônicas, que vale para ambiental também? No caso da interceptação e no caso da escuta, principalmente. Maravilha. E em relação a princípios, professor Celino, a professora Glaucia comentou muito bem a questão acerca dos aspectos constitucionais, a professora Heloísa também trouxe a questão da escuta e interceptação. Quem que o professor vê acerca das violações? Algum princípio que queira ressaltar? Eu acho que o primeiro princípio começa a comprometer o princípio da imparcialidade do juiz. Né? Porque a partir do momento, e não vejo nenhum problema o juiz conversar com o promotor, o juiz conversar com o advogado. Sim. Né? Aliás, faz parte do trabalho do exatamente. Juiz. O juiz que não recebe um advogado, vocês vão ver quando vocês se formarem, ou quem já é formado, quando a gente vai despachar com um juiz, com um desembargador, e a gente chega no gabinete e o assessor fala, olha, ele não recebe advogado, a gente se sente violado no nosso direito, porque nós temos esse direito. E é dever do juiz, né? Agora, não é dever do juiz, e isso consta da lei da magistratura, orientar advogado, instruir né, as partes, como deve fazer, como deve se desenvolver para que se atinja uma determinada finalidade. E, volto a repetir, se essas conversas que vazaram se confirmarem, isso acho que foi violado, né? Porque há uma clara definição de estratégias para se atingir uma finalidade processual. Né? E aí esse princípio da imparcialidade fica totalmente comprometido. Né? O juiz ele tem que ficar equidistante justamente desse envolvimento com as partes. Exatamente. E aí que fica comprometido. Qual é o julgamento justo que se teria? Sem dúvida. Quando eu já tenho a formação da minha convicção. Essa questão de atender, não há hierarquia entre juiz, promotor, advogado, tudo pelo melhor interesse das partes que estão ali envolvidas. Nós temos a questão do âmbito privado, uma coisa é a questão do processo civil, outra coisa é a questão do processo penal. Não estou dizendo aqui, mas algumas ressalvas, alguns cuidados. Eu, na verdade, tenho ouvido algumas pessoas com até opiniões divergentes com relação a essa questão do processo penal, um cuidado até do juiz receber apenas o promotor ou apenas só o advogado, dependendo da questão que está envolvida ali, dessas conversas, às vezes até na presença do acusador e o defensor em conjunto, até para evitar qualquer tipo de questionamento. Talvez no âmbito no privado seja um pouco mais, agora no âmbito penal, como eu não atuo na questão do âmbito penal, mas já ouvi pessoas questionando esses encontros separados ao invés de ter aí uma... É por isso que muitos desembargadores, principalmente, porque na vara criminal comum tem assessor do lado, tem o escrevente, tem todo mundo, então assim, tem testemunha.
Mas quando a gente vai despachar com desembargadores, geralmente eles chamam um assessor junto na sala, exatamente para ter uma testemunha ali do que está sendo conversado, até porque não exista nenhuma ilegalidade, nem que seja alegada uma ilegalidade pela parte contrária. Pois é, então, neste ponto da ilegalidade, e aí fazendo um contraponto, o que me parece que nós temos de ilegal é a forma como foram obtidas essas conversas, né? Aí você invadir, fazer a interceptação, né? Invadir e divulgar. Então, quem partiu a ilicitude, por hora, não tem nada de apurado com relação a essas conversas. Por isso que eu sempre insisto, se isto se confirmar lá na frente, aí vamos verificar as questões aí, as punições, se isso eventualmente serve para anular todo o processo, se o processo é nulo ab início, ou seja, desde o início, se a condenação é nula, mas isso é uma outra questão. Hoje o que nós temos é a forma com que estas provas, essas conversas foram obtidas. E uma vez obtidas de forma ilícita... Totalmente ilícita. Aquela questão da árvore, né? Dos frutos envenenados, você acaba, né? Mas então, aí eu até queria puxar um gancho para o que vocês estão falando, pelo seguinte, existe uma nulidade na obtenção da prova, porque por ser uma interceptação é necessário uma decisão judicial prévia, que não existiu, foi feita por um hacker, por alguém. Mas essa prova que inicialmente é ilícita, ela pode demonstrar um julgamento que não é justo. Então aí você tem a ponderação de dois valores constitucionais importantes, que é a questão do juiz natural, da justiça das decisões e a inviolabilidade das comunicações telegráficas, de dados e de correspondência. E aí o próprio STF já decidiu que a violação é permitida em casos de violação, ele convalidou esses casos de violação em pelo menos dois julgados, né, que a gente pesquisou. Então, no HC 70814, que falava sobre a violação de correspondência de presos para garantir a segurança do presídio. Sim. E no recurso em habeas corpus 10.537, que é uma interceptação de correspondências dos Correios, quando eles verificavam que tinha droga sendo transportada. Então vejam que até essa questão da inviolabilidade das comunicações, do sigilo das comunicações, é relativo, não é absoluto. E veja, considerando que no processo penal você tem aí a ampla defesa de uma forma muito arraigada e que você pode inclusive depois propor uma revisão criminal pró-réu, já que a revisão criminal, ela é uma ação sempre da defesa, nunca da acusação. Então a gente pode interpretar isso como uma possibilidade, muito embora havendo uma interceptação aí que é ilegal e que uma prova ilegal, a possibilidade da utilização desta prova, se realmente for confirmado que existiu essa troca de mensagens e essa instrução do procurador por parte do Nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes sinalizou em realmente entender cabível e ilícita essa prova e ter por base nisso com relação a outros entendimentos. Então é algo que o STF vai ter que, né, debater e analisar, porque uma vez que isso seja considerado, isso vai repercutir em todo o processo aí da Lava Jato e até nas prisões que já foram atribuídas aí, arbitradas. Só fazer um parênteses, né, que o pessoal, muita gente fala assim, mas se realmente essas provas forem consideradas, então toda a Lava Jato vai pro ralo. Não, por quê? Porque a gente também tem o princípio da conservação dos atos processuais. Então, aqueles atos processuais que puderem ser conservados, eles serão mantidos. Isso significa que, até por enquanto, a única coisa que vazou foi sobre o Lula, pelo menos que eu tenho notícia. Então, os processos relativos aos outros políticos vai continuar. A questão vai ser debruçada mais sobre o caso do Lula do triplex do Guarujá, porque existem várias outras ações na Lava Jato contra ele. Isso não é só no âmbito penal, no
no civil também essa questão de você aproveitar, vamos salvar o processo, tudo que você pode conservar. Agora, claro que uma ilicitude, o que repercutiu, isso tem que ser retirado. O que vai gerar nulidade, o que não gera nulidade, os atos processuais são aproveitados. E dentro disso, até que a professora Heloísa comentou, mesmo porque até se nós formos pensar no próprio processo civil, no próprio processo penal, quando há o interesse público, quando há vulnerabilidade, quando há questões pontuais, ou até no próprio processo do trabalho, uma questão, por exemplo, de assédio moral, essa produção da prova sem avisar a outra parte, ou assédio sexual, e tantos outros pontos que a gente pode analisar, uma criança sofrendo maus tratos, de você colocar uma câmera sem avisar. Então, existem questões pontuais que não é que você flexibiliza, mas pelo bem jurídico ali em discussão e pela defesa do interesse daquela pessoa que está ali, seja na individualidade, na coletividade ou no âmbito difuso, essa questão da proibição da prova ilícita é visto não de uma forma absoluta, mas sim há uma relativização, mas cada caso pontualmente analisado e cada ato pontualmente individualizado dentro do processo. Bom, é um tema que, olha, eu estou aqui, eu ouvi tanta informação importante aqui, de verdade, porque é um tema que a princípio parece algo simples, envolve praticamente todas as áreas do conhecimento. Muito interdisciplinar, né? É muito interdisciplinar e as questões de processo, teoria geral do processo, a questão de aproveitamento de atos processuais, nulidade, obtenção de prova, frutos da árvore envenenada. Bom, gente, se ficássemos aqui, teríamos que gravar aqui uma noite inteira ou um dia inteiro. Então, agradecemos mais uma vez a sua participação, deixa seu like no vídeo, siga o canal da professora Heloísa, por favor, tá bom? Semana que vem temos aí mais um vídeo. Muito obrigado pelo carinho, até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, Fica com Deus, até mais.